A psicologia da manipulação, como o espiritual se tornou carnal. O que as grandes igrejas e líderes do movimento, como o neopentecostalismo, descobriram é simples. A psicologia da fé é uma das mais poderosas ferramentas de controle. E o que é a psicologia da fé? Não é o espírito que convence, é o medo, é a culpa, é a necessidade e, no topo, um líder que se coloca como um intermédio entre você e a bênção divina. Eles não pregam a palavra, pregam sensações, pregam uma experiência emocional. Deus não fala mais no coração, ele é ouvido nos gritos e nas danças. As palavras são vazias, mas carregadas de poder psicológico. E o fiel se torna refém de todo esse show, de todo esse espetáculo. A manipulação de pessoas vulneráveis, a exploração das fraquezas. Mas o verdadeiro problema não são os líderes, mas os que caem nesse jogo. Pessoas que estão em busca de uma resposta para suas angústias, suas dores, suas dificuldades financeiras. E por causa de suas necessidades, elas se tornam vulneráveis. Quem são essas pessoas? Os desesperados, os doentes, os fragilizados, os que perderam tudo, os que não conseguem mais acreditar no sistema, mas acabam acreditando que a solução está nos altares e não em Deus, nas pessoas e não em Deus, ou nas falsas promessas e não em Deus. São pessoas que perderam tudo, tudo mesmo: o tempo, o dinheiro, a família, a saúde. Elas estão à procura de um milagre. Desesperadas, nunca recebem o milagre, recebem apenas falsas promessas. O que elas não sabem é que, enquanto buscam uma cura para suas almas, estão apenas alimentando o império de quem as explora. Todo esse espetáculo, todo esse show que você tem visto nas TVs, nas igrejas, nas redes sociais, Deus não é mais o foco. Deus não é mais o centro. Ele foi substituído por culto de euforia. As igrejas não pregam mais a santidade, mas a prosperidade. Não se fala de arrependimento, mas de bênçãos financeiras. A Bíblia é apenas o pano de fundo para um espetáculo vazio de conteúdo. Palavras vazias, sem Espírito Santo. Palavras que apenas tocam o sentimento, mas não a alma. Palavras que não transformam, que não mudam de vida, não traz arrependimento, apenas euforia e um êxtase coletivo. Enquanto a palavra de Deus deveria ser o alimento, temos agora o culto à carne, um culto à sensação, à euforia, onde as emoções são infladas, assim como o câncer cresce e inflamam, mas a verdadeira presença do Espírito Santo não se encontra neste lugar. E assim, essa ação, a ação do Espírito Santo não é transformadora, é deixada de lado. E o resultado, uma geração espiritualmente fraca e sem raízes, sem propósito, sem conhecimento, frágeis, psicologicamente depressivas, que buscam um refúgio das suas angústias, do seu vazio, em lugares como esses. A crítica aqui não é sobre a igreja, mas sim como tem se mantido, como quem elas têm ensinado esse tipo de conteúdo, esse tipo de pregação. As consequências psicológicas para as famílias e para a sociedade. Mas qual o custo de tudo isso? A espiritualidade foi substituída por um culto vazio. E o que vemos é o desmoronar das vidas das pessoas. Em nome de uma falsa promessa, vidas são destruídas, famílias desintegradas e, o pior de tudo, a culpa de não ser digna de um milagre. A culpa por não conseguir dar mais, a culpa por não receber a cura, a culpa de não ter recebido tudo aquilo que tem prometido. E o peso disso nessa psique de uma pessoa é devastadora. São milhões que vivem com o fardo da culpa e do fracasso. E nada disso foi ensinado por Jesus, pois o peso do pecado foi levado na cruz. O fardo foi carregado por Jesus. E você não tem que carregar o peso dessa religião, o peso do que eles têm colocado sobre as suas costas. O evangelho ele é puro, ele é simples, ele é suave. Não esse jugo que sobrecarregam a sua vida. E a pergunta que fica: onde está Deus nesse cenário? Ele está em você, na sua vida, em sua palavra. Não na manipulação, não na substituição da palavra de Deus por essa teologia fraca. Deus está no arrependimento, Deus está na oração silenciosa, na mudança genuína de coração. O que falta não são milagres, mas uma volta sincera ao Evangelho. O verdadeiro mover de Deus não é um espetáculo, não é o sensacionalismo. Ele está no simples e no real.
ele está na transformação de vida, não na manipulação de emoções. Desperte. A verdade está à porta. Não troque sua fé por um show, por esse espetáculo. Não venda sua alma em troca de promessas vazias que nunca vão ser cumpridas. A fé, ela é verdadeira e silenciosa. Ela é transformadora. Ela é fundamentada na palavra de Deus. Não aceite menos do que isso. É hora de acordar, é hora de entender o que está por trás do milagre. É hora de resgatar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o mover de Deus. E isso só vamos encontrar na pessoa de Jesus, não na promessa desses homens, desses instrumentos malignos, dessas indústrias financeiras, pequenas igrejas e grandes negócios, ou até mesmo grandes igrejas e grandes negócios. O Espírito Santo não é uma mercadoria. Deus não é um show. E sua fé não está à venda. Não se venda. Não troque a sua dignidade por causa de uma falsa promessa de milagres. Todos eles usam a mesma ferramenta, as mesmas liturgias, as formas de conduzir a palavra, como eles se comportam diante do público, os gatilhos mentais que eles usam, palavras que vão direcionadas ao seu emocional, não com a intenção de transformação de vida, não com a intenção de arrependimento de pecados, mas com a intenção de tocar no seu íntimo, na onde você mais necessita. O seu psicológico, ele é fácil de ser manipulado. Então, na sua necessidade, é onde eles agem. Na sua carência, é onde eles agem. Miguel, ele é apenas um instrumento de um sistema maligno, de um sistema corrupto. Ele apenas faz parte de uma engrenagem que faz com que pessoas como ele são também, assim como usadas, ele também recebe a parte dele, recebe o lucro dele. Mas por trás de tudo isso, há pessoas que o manipulam e recebem muito mais. Se existe esse tipo de comerciante que vende esse produto, é porque também existem as pessoas que consomem esse produto. Você está sendo usado para enriquecer essas pessoas. Essa série de vídeo aqui que eu fiz é apenas para despertar o senso crítico em você. Não é para criticar a igreja, não é para criticar você nem a sua fé, mas para te mostrar que o caminho do evangelho ele vai muito além do que essas placas dessas igrejas, do que todas esse mover, esse pseudo movimento que tem levado pessoas a ruínas, tem causado um dano seríssimo, grave, psicológico, que infelizmente a união dessas igrejas, desses pastores milionários com políticos corruptos tem causado um grande dano na nossa sociedade. E diante de tudo isso, eu peço a você um apelo: desperte. É hora de despertar. Assim como eu, que fiz parte desse sistema. Não manipulei ninguém, mas estava lá presente. Mas, graças a Deus, eu despertei deste mundo ilusório, deste devaneio, esse sonho que as pessoas parecem que têm vivido um sonho real, mas na verdade é uma manipulação de pessoas que têm tentado arrancar e extrair o máximo possível do seu bolso.